Muito bem-vindos. Esta é mais uma edição do programa Brasil em Debate, um programa desenvolvido e estudado pelo Instituto Unidos Brasil para trazer a visão do parlamentar, a visão dos empresários, da sociedade, sobre temas importantes que afetam o ambiente de negócio. Hoje é mais um dia importante, nós recebemos dois amigos, eu vou tratá-los, por favor, desta maneira, mas muito mais do que pessoas que conhecem muito o governo brasileiro, o trabalho que é feito há muitos anos aqui, mas mais do que qualquer outra coisa, são pessoas que sempre estiveram ao lado do Instituto desde o primeiro dia. Luiz Nese, presidente da Confederação Nacional dos Serviços, e o professor Marcos Cintra, da Fundação Getúlio Vargas. É uma honra recebê-los. Nabil, quer fazer a abertura? Bom, a abertura que você já fez, eu só vou fazer 2, 3 colocações importantes que o Instituto, há 3 anos e meio, descobriu uma forma de ajudar a mudar o Brasil. E para a gente fazer isso, precisa contar com muitos amigos, e vocês são 2 amigos especiais, porque desde o início eles acreditaram nessa causa. Não estão vendendo produto nenhum, nós estamos vendendo uma causa de ajudar a mudar o Brasil e deixar um legado para os nossos filhos e nossos netos. E o Luigi é um velho de guerra, né, Luigi? Você está 24 anos vindo aqui, lutando aí pelo seu setor. Eu acompanho o Luigi no trabalho que ele vem desenvolvendo, extraordinário do ponto de vista de juntar todo o setor de serviços em prol de uma causa que é uma causa importante, porque esse setor ele é muito injustiçado, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o Marcos Cintra é um exímio professor da Getúlio Vargas, foi do governo, então conhece todo o bastidor do governo. E, Marcos, a gente fala em desoneração da folha, tem que falar, então, em reforma tributária. Me dá um panorama do como é que você está vendo essa reforma e, principalmente, aí esse setor de serviços. Muito bom, Nabil, Castilho, Luiz, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo em prol do Brasil. E eu queria começar dizendo que a sua pergunta é muito oportuna, porque desoneração de folha, hoje, para mim, é um dos temas mais importantes na formulação da política econômica brasileira. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós precisamos gerar emprego e renda. Nós temos ainda um grupo de desempregados extremamente significativo, uma taxa de salários média razoavelmente baixa, grande informalidade, subemprego. Portanto, tudo que seja capaz de reduzir a cunha fiscal sobre o custo do trabalho é muito positivo. E a cunha tributária é enorme. O Brasil é um dos países que mais tributam a folha de salários do mundo. Praticamente a mesma taxa que a França e a Dinamarca, que são os 2 países que mais tributam salários no mundo. De modo que a desoneração de folha é importante por causa disso. Segundo, é importante porque a reforma tributária vai ter um efeito secundário extremamente preocupante e que está preocupando não só o setor produtivo, basicamente o setor de serviços, mas também a classe política. Por quê? O setor de serviços representa hoje 70% do PIB brasileiro, emprega mais de 60% da folha de trabalho e vai ter, através da emenda constitucional 132, que é a reforma tributária recentemente aprovada, vai ter um aumento de carga tributária muito grande, que inclusive eu cheguei a estimar, e que vai ser na faixa de 2 dígitos, aumento de carga tributária. De modo que o que eu reputo é que a desoneração de folha é um dos temas mais importantes, e nós precisamos achar uma maneira de estimular a sociedade a discutir esse tema. Como desonerar a folha, tanto para atenuar o impacto negativo da reforma tributária no setor de serviços, como também para gerar mais emprego, renda. O grande desafio, é evidente, é como fazer a desoneração. E eu acho que é para isso que nós podemos discutir e ouvir, inclusive, a opinião de várias pessoas que estão envolvidas nesse debate. Luigi, o setor de serviço, como já foi dito aqui pelo professor Marcos Cintra, é o setor que mais emprega no país. A reforma tributária vai, de alguma maneira, gerar um encargo, um custo adicional no setor. O quanto o senhor acredita que a desoneração da folha possa diminuir este impacto ou, de alguma forma, fazer com que esse impacto não seja tão pesado sobre o setor de serviço?
Bom, hoje o impacto que vai acontecer se efetivamente for implantado o sistema tributário que está preconizado, como o Marcos falou, vai ser um ônus muito grande em cima do setor de serviços. Nós fizemos alguns cálculos com relação a, se desonerarmos a folha, quanto poderia ser esse impacto, né? É em torno de cerca de 12 pontos percentuais a menos, se a gente desonerar a folha de pagamento. Essa é a nossa previsão, se a gente conseguir desonerar. Agora, desonerar a folha de pagamento, como eu estava falando, são 24 anos que a gente vem discutindo e vem defendendo essa tese. Não é uma tese nova, desoneração. E por quê? Porque eu acho que não é possível a gente cada vez empregar cada vez mais, que o setor mais emprega, e o trabalho ser onerado. Nós precisamos achar uma outra base tributária para financiar a Previdência. E essa não é só uma simples transformação de tirar um imposto sobre a folha, transformar isso numa contribuição extra, que pode ser a contribuição previdenciária específica, mas principalmente para financiar a Previdência numa base mais ampla, com uma alíquota menor que hoje nós estamos preconizando. Nós temos várias vantagens se nós implantarmos esse sistema nosso. Nós teremos a vantagem de aumento de investimento, a crescimento um crescimento econômico, um aumento de emprego, um aumento da formalidade. E aumento, inclusive, da diminuição da carga tributária sobre inflação, fim da sonegação, redução dos custos do Brasil e aumento da exportação e aumento da competitividade. São os 8 pontos chaves que essa proposta a gente implementaria se fosse implementado imediatamente. Agora, é um desafio. Sim. Se você perguntar para qualquer deputado, qualquer senador aí que está aí fora, nos esperando para conversar, evidentemente eles vão dizer que estão todos favoráveis à desoneração, mas como fazer é que é o problema. E o governo, infelizmente, está levando uma proposta muito ruim para a mesa de negociação. Por isso que eu acho que nós temos que colocar imediatamente uma proposta melhor do que aquela que o governo está impondo, fazendo com que se crie uma contribuição previdenciária específica para financiar a Previdência. Marcos, você vê nesse governo, na política que eles estão desenvolvendo, política econômica, em relação ao setor empresarial, como é que você analisa, uma vez que você esteve lá dentro, mas como é que você analisa, olhando agora de fora, essa política desse governo, e principalmente do Ministério da Economia? Bom, a primeira observação que eu faria é que a economia está andando muito melhor do que se previa, né, no início desse governo. É uma coisa curiosa, até eu conversava com o Luigi hoje, o governo, na sua política econômica, ela tem sido assim, mais conservadora e mais alinhada ao mainstream do que em outras áreas do governo, onde o governo tem sido muito mais heterodoxo, muito mais revolucionário do que se esperava. Mas, mesmo assim, eu acho que muitas coisas precisam ser revistas, porque, paulatinamente, se o governo não adotar uma política pró-mercado, pró-produção, pró-emprego, nós vamos tirando o dinamismo da economia brasileira. Eu me preocupo, por exemplo, quando eu vejo o presidente da República dizer que as empresas têm que seguir a orientação do governo, uma empresa privada como a Vale. Eu me preocupo quando declarações e tentativas de intervir na política de empresas como a Petrobras fazem com que o valor de mercado dessa empresa caia quase 100 bilhões em apenas um dia. Eu acho que esse é o tipo de comportamento ou de visão que precisa ser ajustada. Agora, na prática do dia a dia, eu acho que as instituições brasileiras são fortes, o Congresso é muito forte, o Congresso segura, de certa forma, qualquer grande pretensão de heterodoxia, e com isso acaba mantendo a economia dentro do ritmo razoavelmente adequado. Agora, na reforma tributária, eu acho que o governo está dando um passo equivocado, que vai nos lançar num período de grande incerteza, que vai inviabilizar o setor de serviços, que é o maior empregador do país, e isso está incomodando o próprio governo, Castilho. Sim. O próprio governo tem dito hoje que precisaria, de alguma maneira, achar uma forma de tornar o setor de serviços
amenizar o impacto negativo que a reforma tributária pode ter sobre esse setor. E eu acho que esse é o grande desafio hoje. Aliás, parabenizo o Instituto Unidos Brasil, que há mais de 6 meses atrás já levantou essa bandeira, seguindo a orientação da própria CNS e vários outros que defendem essa bandeira. Então, eu acho que a política econômica a curto prazo, né, digamos, de uma visão conjuntural, não está sendo muito abalada por alterações de política econômica, mas é evidente que, a longo prazo, há necessidade de se ajustando as linhas fundamentais para que a economia não perca o dinamismo que ela precisa ter. O governo não pode ser contra o investimento privado, não pode se opor aos seus grandes parceiros internacionais e criar todo tipo de conflito internacional no relacionamento com seus maiores parceiros. Então, eu acho que é um governo que está sendo melhor do que se esperava, mas muito pior do que seria possível. Luigi, nós temos um tema aqui que o senhor tocou e que eu acho importante, e eu quero aí colocar a pergunta para ambos, né? Como brasileiros, nós definimos que o sistema previdenciário é importante, né? Nós definimos que, de alguma maneira, nós íamos apoiar o país em ter um sistema para apoiar aquelas pessoas num momento importante de suas vidas. Só que nós estamos jogando todo o custo, o ônus desse sistema previdenciário na iniciativa privada e que basicamente está mudando, porque está indo com a criação de novas empresas, pequenas, médias empresas, está ficando concentrada num número muito pequeno de empresas para pagar esse custo todo. Essa equação não fecha. Não fecha. E é o inverso, né? Quer dizer, vai ficar cada vez pior. Como é que quais seriam umas boas ideias, ou o que nós podíamos trazer como proposta para definir? Eu já escutei algumas, o Flávio Rocha fala muito no imposto, que seria um imposto sobre transação, para poder financiar a Previdência. Na ideia, na opinião de vocês, quais seriam as boas ideias que nós podemos aqui, como instituto, trazer para a mesa para debater com os parlamentares, para que a gente possa começar a entrar aí num caminho mais assertivo de levar uma proposta real? Como é que vocês dois... Então, veja bem, você falou uma coisa certa. O governo está procurando reonerar a folha de pagamento em vez de desonerar 17 setores, etc. Por quê? Porque está precisando de recursos. Sim. Como ele está bancando esses 17 setores, ele precisa achar uma forma de retirar esse dinheiro para conseguir fechar a conta, coisa que ele não está conseguindo. O que nós estamos propondo aqui? Uma solução que não aumenta a carga tributária, que simplifica o sistema drasticamente, que quase acaba com a corrupção e que a sociedade como um todo vai pagar. É a contribuição sobre movimentação financeira, que a gente chamou de contribuição previdenciária, especificamente para financiar a Previdência. Nós chegamos a uma alíquota, Nabil, com 0,66 sobre a movimentação financeira, como era a antiga CPMF, a gente consegue arrecadar 300 bilhões por ano. E é mais democrático também, né? Simples. Quem tem um maior movimento vai pagar um pouco. Isso aqui não é simplesmente uma diminuição da carga tributária sobre a folha. É uma revolução tributária para financiar a Previdência e para melhorar o relacionamento entre empregado e empregador, simplificar a relação trabalho-emprego e diminuir a carga tributária como um todo. Com isso, a gente, inclusive, financiaria aqueles municípios que hoje está sendo financiado, que, inclusive, excluíram da medida provisória para continuar lá dentro, porque no ano político precisa dar algo demais às prefeituras, e com isso aqui nós também estaríamos nesse 0,66, está exatamente também os municípios que não pagariam. E os sonegadores, né? E os sonegadores todos. Inclusive, quando aqueles 50 milhões que foram achados naquele apartamento lá na Bahia... Alguém tirou esse dinheiro do banco. Na hora que tirou, ele pagou a contribuição previdenciária. Pelo menos com a contribuição previdenciária estaria conseguido fazer com que pelo menos esse imposto fosse pago. E isso seria muito importante se a gente pudesse implementar. Isso é uma coisa simples, objetiva. A única coisa que existe é que ficou um pouco
essa palavra CPMF, contribuição, ficou marcada no tempo. Mas tinha um objetivo completamente diferente. Completamente diferente. Isso aqui agora é uma contribuição específica para uma contribuição previdenciária, para financiar a Previdência, para ampliar a base tributária, para a gente conseguir fazer aquilo que hoje está... Nós fizemos alguns cálculos. Se nós tivéssemos implantado esse imposto lá atrás, quando começamos o estudo no ano 2000, a Previdência teria ganho 308 bilhões a mais de recursos, sem aumentar a carga tributária e sem diminuindo os impostos sobre a folha de pagamento. Professor. Olha, eu concordo plenamente, não só com o que o Luigi acabou de dizer, como com o trabalho do próprio Instituto Unidos Brasil, que, como eu falei há 6 meses atrás... pelo apoio que vem dado desde o começo da nossa proposta, viu, Bill? Vocês são de parabéns. O Instituto já levantou essa bandeira há algum tempo atrás, inclusive com a utilização desse tributo, não é? Um tributo sobre movimentação financeira, que não tem nada a ver com o CPMF. O CPMF foi um tributo malsinado, mal administrado, que veio como um aumento de carga tributária. O que está sendo proposto hoje é que esse tributo venha para substituir outros tributos que são muito mais ineficientes, acaba com tributos ruins, traz esse tributo que é justo, como você falou. Segunda característica, todo mundo paga. Hoje, 30% do PIB brasileiro, Castilho, está fora da economia formal. Nenhum imposto alcança 30% do PIB brasileiro. Economia informal, crime organizado, sonegação e evasão. Então, vejam, o que nós precisamos é fazer com que quem paga muito imposto hoje pague menos. Por exemplo, acabar com os 20% sobre folha. Isso é um absurdo. Isso desestimula emprego. Isso aumenta o preço da mercadoria. E, ao mesmo tempo, fazer com que quem não paga nada comece a pagar alguma coisa. Quem paga muito vai pagar hoje menos e quem não paga nada vai começar a pagar alguma coisa. Então, essa desoneração de folha, ela tem várias vantagens com esta fórmula aqui descrita pelo Luigi. Ela atenua o impacto da reforma tributária sobre o setor de serviços, que deixaria de ser tão prejudicado como está sendo pela reforma tributária. Segundo, amplia emprego. E terceiro, salva a Previdência. A Previdência brasileira está falida hoje. Ela arrecada mais de 800 bilhões por ano e, ao mesmo tempo, tem um déficit de quase 300 a cada ano. Ou seja, ela vai levar o Brasil à falência, como já quase está levando a França, como já levou a Grécia, como já vários países foram obrigados a fazer uma reforma previdenciária, não tirando benefício, que é a reforma tributária que foi feita, a reforma previdenciária que foi feita, mas mudando o mecanismo de financiamento da Previdência, não onerando o salário de trabalhador e nem a margem dos empresários, mas sim fazendo com que a economia informal também pague. No salário do trabalhador, nós estamos propondo, nossa proposta é diminuir a carga tributária em 3 pontos percentuais para o trabalhador INSS que ele paga, que está incluído no 066, já estão incluídos esses 3 pontos percentuais, quer dizer, 50 milhões de trabalhadores, queria aproveitar nossa audiência de hoje aí, 50 milhões de trabalhadores seletizados não pagarão essa conta da contribuição previdenciária, porque na hora que for sacar o dinheiro do banco, ele vai pagar a contribuição previdenciária, só que ele já foi descontado em benefício de 3 pontos percentuais, mesmo do INSS, que ele paga diretamente na folha de pagamento. E tem também com esse tema do cashback, de repente a gente ainda, em último caso, para a população de baixa renda, podia ser pensado algo também nesse sentido. Mas a gente eu queria aproveitar, encerrando o nosso tempo, dizer que nós estamos saindo daqui agora, estamos indo para uma reunião com 35 entidades do setor de serviços para debater mais uma vez, discutir formas de a gente mostrar para a sociedade mais do que nunca que os parlamentares, muitos deles já estão convictos que essa é uma solução importante e nós vamos encontrar então agora estratégias e logo depois, possivelmente numa outra semana, nós vamos dar o resultado desse trabalho, o resultado dessa reunião, que vai ser com certeza importante. Vamos trabalhar para unir mais de 10 frentes parlamentares por essa causa que é extraordinária da desoneração da folha de pagamento. Luigi, professor Marcos,
muito obrigado mais uma vez. É uma honra tê-los aqui, a casa de vocês. Nós agradecemos. Quantas vezes vocês quiserem, vem aqui, vamos debater. É sempre muito bom trazer mais informação aí para o nosso público. Em nome do Instituto Unidos do Brasil, eu agradeço a audiência.